Conteúdo sensível, relatos sobre abuso infantil. Quando ele olhava para o boneco masculino, ele chegava a ter ânsia. Isso foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção. Ele tinha ânsia. Logo no começo, quando eu comecei o atendimento com ele fazia eu trancar esse boneco e ele também não conseguia ir. E se ele precisava ir no banheiro, ele tinha nojo dele mesmo. A psicóloga do menino identificou indícios de abuso sexual na criança de 3 anos. Em audiência, ela falou do comportamento preocupante da criança para a juíza Margot Crisostomo Correia. A condução da audiência mostra como a juíza tira o foco do acusado de abuso para se concentrar no comportamento da mãe, acusada de alienação parental. A mãe diz que ele falou: papai mexeu no meu bumbum e tá doendo. Se ele falou para a mãe, eu imagino que... Porque assim, nós estamos tentando ver essa situação. Porque é tudo muito obscuro. Teve esse fato isolado, que ele falou, segundo a dona disse, e depois nunca mais falou. Então eu quero saber, a senhora já está tratando dele há alguns anos. Sim. Ele já pegou confiança na senhora. Sim. O tema, basicamente, é esse. Sim. Que a senhora tem que abordar com muito cuidado, enfim, né? Sim. E se em alguma dessas sessões... Se ele, em algum momento, falou alguma coisa concreta nesse ponto, porque ele chegou a falar para mim. Bom, ele falou para mim, não em relação ao abuso, mas quando eu comecei a questionar muito sobre visitas, sobre o comportamento dele quando ele visitava o pai, a única coisa que ele me disse claramente foi que ele não podia falar para mim nada do que acontecia na casa do pai dele. E eu respeitei. Eu não perguntei mais. Diante das informações, a juíza quis saber se a mãe poderia ser a culpada pelo comportamento do filho. Então a pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: esse comportamento de uma criança, ele decorre unicamente em decorrência de uma atitude do pai, ou ele pode também decorrer em razão do comportamento da mãe? No caso, eu não vejo nenhuma condição de ele ter sido induzido pela mãe ou por qualquer outra pessoa a ter esse comportamento. Entendi. E por que a senhora diz isso? Porque são atitudes que ele faz no consultório, né? Ele não menciona a mãe, não menciona o pai, mas pelos personagens que ele busca, pelos desenhos que ele produz, pelas atividades. Mas a pergunta que eu estou fazendo para a senhora é se essas impressões que ele tem a respeito da figura do homem, do boneco e do que ele diz, se essas impressões, elas também, não em relação mas em relação a qualquer outra criança, no sentido do seu... Porque a senhora está aqui porque a senhora também é uma psicóloga, está tratando dele. Se a senhora entende que isso pode também, de alguma forma, ser induzido pela mãe. Muito difícil. Se a culpa não era da mãe, a juíza levantou outra hipótese que negava o abuso: um banho vigoroso. Eu estou perguntando para a senhora. Afirmo com certeza é que em algum momento da vida ele passou por vários períodos em que houve uma manipulação anal. Então a senhora está afirmando isso? Ele nunca me disse isso, mas pelos meus 32 anos de experiência com criança, pela idade que o chegou para mim, pela forma como o chegou, isso era algo muito evidente na forma como ele brincava, nos temas que então ele a senhora falou. conclui que em algum momento ele teve o ânus manipulado. Sim. E a senhora não constou isso nos seus laudos em nenhum momento? Não constou nos laudos, porque como se coloca como uma categoria de abuso, eu acho muito pesado. Mas é disso que a gente está tratando aqui. Exatamente disso que a gente falar está que tratando. ele foi abusado. Todas as situações que eu vejo, todas as brincadeiras. A senhora falou isso lá na delegacia? Pro Delegado de polícia? de que a senhora constatou constatou não, que na sua ideia de que houve essa manipulação. Uma manipulação que tinha havido, e por isso que eu ficava muito preocupada Entendi. em dizer que não houve um abuso. E essa manipulação que a senhora concluiu, para finalizar, é uma manipulação que... Senhores, só um pouquinho, porque a gente está fazendo aqui, senão vai confundir aqui a nossa... Essa manipulação que a senhora está dizendo que a senhora tem certeza que ele sofreu, pode ter sido uma manipulação no sentido de um banho mais arrojado,
uma lavagem ou foi uma manipulação de cunho sexual? Não posso dizer. Então a senhora não sabe. Então essa manipulação ela pode ter sido, vamos supor, em algum momento que essa criança tomou um banho, alguém deu um banho nessa criança, exagerou na lavagem e tal, ou porque são coisas diferentes, né? Sim, mas um banho a criança não teria esse comportamento. Quase no fim da audiência, a mãe voltou a ser o foco da juíza. A senhora sabe me dizer se a dona costumava, disse para a senhora, que diante desse receio que ela tinha do abuso do pai, se ela continuou se ela fazia esses exames no ânus da criança, para verificar se estava dilatado, se tinha algum ferimento, algum machucado? Ou não? Ela falou isso só 2 vezes que chegou muito mal e que ela ficou preocupada porque ele estava passando mal. Foram as 2 únicas vezes que ela me falou que tinha feito isso. Tá. E a senhora, como psicóloga, sabendo que a mãe tem essa preocupação, que se torna, na verdade, uma ideia fixa, porque é uma preocupação gravíssima de uma mãe em relação ao filho, e ela tem essa desconfiança de que o pai abusa sexualmente do filho. Ela tem essa crença, ela acredita nisso. A senhora, como psicóloga, pode me dizer se o comportamento natural de uma mãe é sempre examinar o filho ou não? Não vou examinar para não... O que a senhora pode me dizer? Sim, as mães ficam muito preocupadas e examinam sim. Costumam examinar o ânus da criança. E a senhora pode me dizer se esse costume constrange a criança? De cada vez que a criança volta da visita do pai, se examina o ânus e tal, se a criança percebe isso, se é uma coisa que pode constranger? Sim, tudo que é exagerado, sim, né? Não via isso na... A resposta da psicóloga foi ignorada na sentença. A juíza concluiu que os exames feitos pela mãe caracterizariam abuso sexual materno não intencional. Então, ela deu a guarda naquele momento ao pai. Esse vídeo faz parte da primeira reportagem da série Em Nome dos Pais, que revela como a lei de alienação parental pune as mulheres e livra acusados de estupro e de violência doméstica. Leia mais em intercept.com.br.